TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, que transmite também online tvcrio.org.br e também aqui através da NET Rio, canal 6. O Núcleo Sindical hoje conversa mais uma vez com a nossa querida companheira, dirigente sindical dos Sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro, conselheira da AEPET, geóloga e também com mestrado, tirada lá nas Holandas, né? Na Holanda, o país construído pelo homem. Deus fez o mundo e os holandeses fizeram a Holanda, não é isso? Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Soriano. Aqui as câmeras para você saudar os sindicalistas, os trabalhadores. Boa tarde, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Realmente é um prazer muito grande poder falar com a população, poder, né, contar um pouco da nossa luta como dirigente sindical, da nossa luta em defesa da Petrobras, da nossa luta em defesa do Brasil. Beleza, e outra coisa, eu não posso deixar de... Você está falando aqui nas câmaras e nós estamos falando dos trabalhadores. Aqui tem um trabalhador que, se não fosse ele, o Max Figueiredo, você não estaria nos vendo. Ele é produtor, ele é diretor, aqui tem um programa também chamado Circuito Carioca, e ele é também cineasta e também trabalha com a gente aqui, sobretudo com fé, não somente com profissionalismo, que ele assume a parte que a gente chama de comunitária, né? Ele pensa comunidade. Bom, querida Patrícia, nós tivemos uma sessão aqui semana passada que você falou sobre sessão onerosa na Petrobras. A Petrobras daria para a gente falar durante um mês inteiro. Acho que uma vida inteira, Soriano. Tem muita história bonita para contar sobre a Petrobras. Entendeu? Não, e também o quantas atividades o petróleo tem. Ele está presente em tudo, né? Exatamente. A gente até come, né? E nem para pensar sobre isso. A gente usa os produtos de beleza, toma os remédios. O petróleo está em tudo ao redor da gente, né? A indústria petroquímica e a indústria farmacêutica, né, utilizam muita coisa que vem do petróleo. E o petróleo é isso, está parte da nossa vida intensamente. Olha, eu diria que o geólogo é um historiador muito mais assim abrangente do que o próprio historiador, porque a história da humanidade começa há 40 mil anos. E a história da Terra, né? A história do cosmos, alguns bilhões, né? Talvez aí a Terra são 4 bilhões. 4,5 é o que a gente, né, estima mais ou menos. E o nosso pré-sal, 250 milhões de anos, né? Gondwana. O pré-sal? Não, o pré-sal ele vem da abertura do Oceano Atlântico, né? Então, realmente, a gente tem aí, né, as rochas desde a época que o Brasil estava junto com a África e a gente tem, então, um ambiente, como eu falei na semana passada, que a gente imagina que seja algo semelhante àquele rift do leste africano, e a gente tem, então, esses lagos que existiam quando a gente começou a se separar, e depois a gente teve a evolução, né, do Atlântico Sul, a formação, né, das camadas, da camada de sal e da camada marinha, que vem os carbonatos também marinhos posteriores, então já quando a gente tinha a abertura de um oceano, e depois outras rochas do nosso pós-sal, que também tem campos de petróleo maravilhosos associados a elas. Patrícia, quanto de petróleo comprovadamente tem no pré-sal e quanto vale o pré-sal? Ele vale trilhões, mas olha só, tem um trabalho técnico, né, um trabalho baseado numa metodologia que eu acho que é norueguesa, que fez uma análise com base nas descobertas, usando geoestatística, que é o trabalho do professor Hernani Chaves, da UERJ, né, nossa universidade que está sendo tão atacada, e de um outro professor que fez esse trabalho junto com ele, que tem um sobrenome estrangeiro, que estava trabalhando na UERJ na época. Então eles apresentaram no Congresso de Geofísica Internacional em 2011, se eu não me engano, e apresentaram de novo uma continuidade, né, uma melhoria desse estudo em 2015 também no Congresso Internacional de Geofísica, onde eles fizeram um estudo do potencial do pré-sal, de quanto óleo ainda falta encontrar no pré-sal. E eles tinham chegado a um número de volume de óleo recuperável no pré-sal
de 176 bilhões de barris de petróleo, se não me engano. Significa então, que nós somos uma Arábia Saudita. Nós somos os novos árabes, num certo sentido, sim, Soriano, né? Claro que isso é um estudo, mas quando a gente olha a série de descobertas dos nossos campos gigantes, e a gente vê um Lula, que foi o primeiro supergigante brasileiro, com um volume de oil in place de 17 bilhões de barris de petróleo, com mais um volume, isso só o petróleo, sem contar o gás, com um volume de óleo recuperável na época da declaração comercial estimado em 6,5 bilhões de barris. Ele caracterizou o nosso primeiro supergigante, né, Lula. E depois, quando a gente pensa em Búzios, que é o primeiro campo da seção onerosa, teve sua declaração de comercialidade efetuada em 2013. Búzios tinha, em 2015, no final do ano, segundo o boletim anual de reserva, que foi utilizado para fazer o documento oficial da ANP, que é o sumário exploratório, que eles publicam anualmente, de 2016, Búzios tinha, naquela época, 29,9 bilhões de barris de petróleo, sem contar o gás também. Quando você coloca esse gás junto, vai para 35,7 bilhões de barris de petróleo equivalente. Então, é muito significativo, 1,7 vezes Lula, e Lula já é o nosso gigante em produção, né? Produzindo aí próximo de 1 milhão de barris, se eu não me engano, por dia. Nossa. Pensa no que vai ser Búzios. E Búzios teve recentemente instalada a sua primeira unidade de produção, que eu espero que nos assista, que é o pessoal que está aí, também tem ligado, né, na atividade da P74, a plataforma. Mas, Patrícia, eu sempre estou preocupado com quem vai ficar essa riqueza. Ou seja, a gente precisa, paralelamente ao adquirir assim uma riqueza e um patrimônio, de pensar em como preservá-lo. E esse foi o problema dos árabes, que eles não tinham, quando descobrem petróleo, assim, suficientemente consciência de como defender aquilo, ou de quanto aquilo era ameaçador para eles, por causa da cobiça internacional. Então, eu acho que aí também tem o seguinte: quando o golpe não é disfarçado, sem armas, ele é uma guerra mesmo. Então, os árabes tiveram que passar por várias guerras, e a gente tem hoje em dia no mundo várias guerras acontecendo relacionadas com o petróleo, né? Que ou você está lutando pelo recurso ou pela passagem de um oleoduto, de um gasoduto. Então você tem a guerra da Síria, você tem a guerra do Iêmen, você tem várias guerras que ainda são relacionadas com o petróleo acontecendo nesse momento, enquanto a gente fala, e pessoas morrendo por causa de dinheiro, pessoas morrendo por causa de ambições geopolíticas de dominação. Então, é muito importante a gente se preocupar com como que a gente vai usufruir toda essa riqueza, né? Porque tem até livros de geopolítica que falam que é uma maldição você encontrar um recurso desse tão maravilhoso. Gente, não é uma maldição. Por quê? Porque o nosso país aqui, ele não é um país onde o petróleo, apesar de ter uma importância grande no produto interno, uma participação importante, né, para cada 1 bilhão de reais que a Petrobras investia em 2004, 2003, se eu não me engano, tem um estudo da FGV que falava que 1,5 bilhão, quase, 1,4, surgiam indiretamente na economia. Então, nosso investimento da indústria do petróleo é muito importante. Mas o Brasil tem outras coisas, né? O Brasil tem agricultura familiar, que produz a maior parte dos nossos alimentos, né? O Brasil tem indústria, estão tentando acabar agora com essa derrocada do conteúdo nacional, mas a gente ainda tem indústria, né? O que é conteúdo nacional? Fala um pouquinho, decodifica para a gente. O que acontece? Por exemplo, quando a gente pensa em como a gente vai fixar a riqueza, a gente tem um modelo de país assim, muito, muito claro, que é a Noruega. O que aconteceu? Como é que foi a história na Noruega e como é essa questão do conteúdo local lá, né? A Noruega era um país pobre da Europa e tinha uma história até parecida com a nossa. Antes de ser descoberto o primeiro campo de gás de Groningen, lá dos Países Baixos, da Holanda, eles pensavam, o Serviço Geológico tinha dito até, que eram poucas as possibilidades da Noruega ter na sua plataforma continental carvão, petróleo e um outro recurso lá, mineral qualquer que eu não estou lembrada agora. E, então, isso aconteceu, mas em 59 se descobriu o campo de Groningen e se mudou a história. Por quê? Porque o sistema petrolífero daquela bacia, que era o Mar do Norte, estava comprovado. Então, a Noruega
quando iniciou a atividade de exploração de petróleo na Noruega, foi de uma forma interessante também. Em 62, uma firma norte-americana, que foi a Phillips Conoco, tentou oferecer uma determinada quantia de dinheiro por mês para ter o direito de explorar. Aí a Noruega falou assim, nananina não, aqui a gente vai fazer diferente. Primeiro a gente vai fazer os acordos com os países aqui para ver como é que é essa questão diplomática das plataformas continentais, da área de quem é de quem, e depois a gente vai abrir para vários entrarem no primeiro leilão. Naquela época, a Noruega, né, vivia da pesca do bacalhau, não tinha uma companhia estatal, então, mas já tinha companhia privada, né? A Nordic Petroleum, se eu não me engano, já existia. E o que aconteceu? Teve o primeiro round em 65, né? As companhias pegaram áreas, as companhias foram furando poços. Em 1969, já tinha perto de 200 poços perfurados e nenhum sucesso comercial. Essa companhia, que era a Phillips Conoco, ela talvez nem quisesse furar aquele poço, tem uma história na internet que fala isso, mas o pessoal da ANP de lá, do equivalente, falou assim, não, tem que furar e saía mais caro manter a sonda parada do que furar. Eles foram furar o último poço antes de desistir da área também, porque estava todo mundo tendo um resultado que não era bom, né, naquela época. Só que aí eles furaram uma estrutura, que foi a estrutura de Ekofisk, que deu origem ao campo de Ekofisk, e eles tiveram um kick. Um kick é quando você tem uma produção que você precisa controlar para você não ter um blowout. Eles controlaram, perderam aquele poço, furaram o próximo, né, e vieram então a descobrir o Ekofisk. Ou seja... Então, o que acontece com essa história? Foi a história de um país que foi aprendendo a importância de nacionalizar. Isso aconteceu perto do Natal de 69, né? Natal do ano que eu tinha nascido nessa época. Então, em 71, a Ekofisk começou a produzir. Até ali, o governo norueguês não vinha taxando muito a atividade de petróleo e gás, porque havia uma incerteza. Caracterizou-se a certeza com a Ekofisk. O que o governo fez em 72? Duas coisas. O governo criou a participação direta do Estado em toda e qualquer licença de produção de petróleo e gás de 50% e continua sendo 50% por muitos anos. Se eu não me engano, até os anos 90, né, era esse percentual. Tem uma área de produção, o Estado, a coroa norueguesa vai ficar com 50%. E criou a estatal de petróleo e gás deles. A Statoil, ela é mais nova do que a Petrobras. Ela surgiu em 1972, entendeu? Então, o Estado que hoje é rico, o grande produtor de petróleo e gás que a gente pode mirar e ver, tem um índice, né, de desenvolvimento humano elevadíssimo, há uma década, né? Qualidade de vida. Como que eles conseguiram isso? Foi de uma forma neoliberal? Não, não foi. Se você pegar lá e for ver hoje na página do Instituto Norueguês de Petróleo, quem detém a maior parte das reservas nacionais, você vai encontrar a Statoil, agora a Equinor, e a Petoro. Sendo que a Petoro, ela não é uma operadora. A Petoro, ela foi criada depois, porque assim como a Petrobras passou por uma privatização parcial, né, que a Petrobras hoje não assim, ela tem uma grande parte das suas ações na Bolsa de Nova York, Fernando Henrique fez isso, então a gente passou por essa privatização, essa internacionalização parcial. A Statoil também foi colocada na Bolsa em 91, né? Desculpa, em 2001. 1999, 2001, a Statoil também foi parcialmente privatizada, mas o governo detém 67% da Statoil. E quanto o governo brasileiro detém hoje em dia? Durante os governos anteriores ao golpe, a gente estava aumentando a participação do Estado na Petrobras. Né? Eu quero uma palavra sua enquanto dirigente sindical e também uma das nossas cientistas aí dessa área ligada à EPET, que é, a meu ver, uma escola de sábios. Desmonte da Petrobras, ou seja, venda de ativos, leilões de petróleo. Então, isso é um projeto, né? Isso é um projeto e eles nunca descansavam. O Pedro Parente continua lá na Petrobras? Olha, o Pedro trouxe o Ivan Monteiro, né? A gente tem que falar sobre isso. Por quê? Porque a gente teve, então, em 2013, 2014, são 2 anos que a população brasileira tem que ter muita atenção neles. Por que eu falo isso? Em 2013, a gente teve aqueles protestos aqui dos 20 centavos, né? E a gente hoje em dia sabe
que muita gente que foi para a rua protestar não sabia onde o galo estava cantando. Mas outras pessoas que foram para a rua protestar, elas estavam recebendo dinheiro, né, financiamento de entidades de direita internacional, né, procurando então desestabilizar o Brasil. E a grande mídia, ela foi fundamental, tem um livro do Gessé Souza que fala sobre isso, né, que mostra como a mídia pegou fatos que não tinham relação com o governo e em uma semana transformou em insatisfação contra o governo Dilma, uma pessoa que estava com a satisfação altíssima antes daqueles protestos e depois com a insatisfação da população, graças à nossa mídia, né? A mesma mídia que cobriu as passeatas dos patos da camisa amarela, né? Que ficava o dia inteiro mostrando-os para todo o Brasil. Então, a gente eu diria que não é imprensa, e o nosso querido Max também é na área de jornalismo também, que ele é formado. O que nós temos são empresas de divulgação. Ó, faz aqui a campanha do sabonete ou da pasta do dentifrício. Eles, quanto é que eu vou receber? Está aqui. Então você tem agora alguns bilhões, faça essa campanha aqui para derrubar a presidente. Exatamente. Tem sido assim. Então, tem sido assim em várias coisas. Na reforma trabalhista, né, a propaganda na mídia chegou a ser produzida e foi proibida pela justiça, e depois o governo, atual desgoverno, né, eles fizeram a propaganda da reforma trabalhista. E cadê a geração de empregos prometida? Não aconteceu, né? Nem vai acontecer. O que vai acontecer é um atraso na sociedade, mais atraso na vida do trabalhador, que a gente tem ainda um número expressivo de trabalhadores que não têm carteira de trabalho e que nunca vão ter, ou que quando tiverem vai ser nesse sistema de ultraexploração do trabalhador, né, com empregos, subempregos, porque agora a lei permite essa negociação direta, que essa é uma negociação direta, assim, entre o trabalhador e o empregador. Mas onde o empregador diz assim, olha, eu vou te demitir, mas eu não quero te pagar 40% do fundo da FGTS, não. Vamos fechar por 20%? Qual é o poder de barganha do trabalhador com a nova reforma trabalhista? Nenhum, né? Então, a mídia, realmente, ela faz a propaganda... Mas essa questão da carteira assinada também, aumentou o número de trabalhadores com carteira assinada. Só que agora a pessoa assina a carteira e ele não vai ganhar as 40 horas semanais. É quando o patrão precisar dele, ele pode trabalhar apenas... Eu estou trabalhando uma hora por semana e ele vai receber 1 hora por semana. Isso. Esse subemprego já é uma realidade, né? Quem tem contato assim com países europeus, com até o Sudeste Asiático, na Coreia, você vê a crítica a esse subemprego em programação de televisão. Então você pega uma novela lá da Rede Globo coreana, que eu não sei o nome, você vê a crítica àquela pessoa que tem ali aquele emprego por algumas horas, e que a pessoa sonha em ter um emprego de verdade, em ter um crachá, entendeu? Em ter uma carteira de trabalho. Essa questão da mídia foi um fator fundamental. Mas voltando então para petróleo, 2013 e 2014, então, a gente não só teve essa questão das manifestações, a gente teve a vinda ao Brasil do vice-presidente dos Estados Unidos também, né? E a gente teve logo em seguida o leilão de Libra. Acabou de passar aqui pelo Brasil também o vice-presidente. Exatamente. Esses vice-presidentes, eles vêm em momentos estratégicos, não é, Suliano? Olha que interessante. O vice-presidente veio em 2013, antes do leilão de Libra, que foi o primeiro leilão da partilha, né? Que foi um leilão de um campo gigante, que é quase um campo super gigante. Por que a gente fala isso? Porque quando foi declarada a comercialidade de Libra, né, recentemente, foi alocado um volume de petróleo recuperável nesse campo, na parte que foi declarada a comercialidade, de em torno de 4 bilhões de barris, se eu não me engano. Nossa. Então, para ser um super gigante, você tem que ser maior ou igual a 5 o volume em bilhões, né? Mas Libra é quase isso. E Libra ainda tem uma área exploratória que foi mantida, né? Que envolve, que podem, quem sabe, resultar em outras declarações de comercialidade no futuro. Então, qual país no mundo, Soriano, que estava fazendo leilão de campo super gigante, né? Uma área que a Shell já tinha furado um poço, já tinha saído, e que depois, ao comprar a BG, ela voltou tranquilamente, né? Para o nosso país, comprando a participação da British Gas, e depois entrou no leilão de Libra, né? E está aí hoje. Então, agora o vice-presidente vem de novo e a gente está prestes a ter o leilão da seção onerosa. Ora bolas, seção onerosa é campo, não é leilão de área, é leilão de campo. A Petrobras já fez, repito, a etapa exploratória, já declarou a comercialidade.
Para um campo nascer, Soriano, essa é a certidão de nascimento. Nossa. É a declaração de comercialidade junto à ANP. Então, nas 6 áreas definitivas da seção onerosa, isso foi feito. Então, o que esse vice-presidente norte-americano vem fazer aqui nesse momento crítico? É uma pressão. Claro. Os Estados Unidos, eles têm um posicionamento muito claro em relação ao petróleo. Está aí a guerra do Iraque, na justificativa furada de armamentos que o Iraque nunca possuiu, mas que foi para propiciar a volta das companhias norte-americanas e britânicas, porque eles atuam sempre juntos, o Reino Unido. A gente tem que falar disso, porque a gente tem que lembrar também do Irã, né? O Irã traz também a questão da mídia, é muito interessante, por quê? Porque o Irã nacionalizou o seu petróleo cedo. O Irã teve um primeiro-ministro nacionalista e um partido lá resolveu nacionalizar o petróleo em 1951. E qual foi a reação dos Estados Unidos e do Reino Unido? Né? Eles, em conjunto, deram um golpe militar, não foi aí um golpe desse parlamentar, foi um golpe militar, não foi civil, jurídico, midiático, foi um golpe militar mesmo. Eles tiraram o Mossadegh do poder, eles reinstalaram o Shah Reza Pahlavi em 1953, e desse golpe militar, oficialmente, a CIA só confessou em 2013, por quê? Porque vazou. Ninguém confessa o crime se a gente não souber. Claro. Eles confessam o que foi vazado. 2013 é o ano que aquele menino Snowden, aquele menino que ele fugiu, né, o espião, ele fugiu e confessou os crimes que ele vinha cometendo ali. Agora, gente, é muito importante falar isso. Eu admiro ele, eu agradeço a denúncia feita por ele, mas ele não era um cidadão de esquerda, não. Ele só fez a denúncia porque os Estados Unidos estavam espionando mais em casa do que no Japão ou no Brasil. Ele fez a denúncia porque ele estava chocado que aquele aparato todo que ele ajudava a construir, né, estava sendo usado para dentro de casa, não só para o Brasil, para o Japão, para a Alemanha. Na Alemanha, tiveram uma reação do Congresso imediata e procuraram fortalecer seus meios de proteção. Né? No Brasil, fizeram piada com a Dilma. Agora, eu faço questão de fazer um paralelo aí. As escutas, inclusive, eram a Petrobras, escutava o Palácio, escutava a Dilma. Tanto assim é que a Dilma foi a primeira presidente da história do Brasil que se recusou a um convite de visitar os Estados Unidos em função disso daí. Inclusive, a presidente da Alemanha também era escutada. Agora, os americanos não pegavam essas escutas e botavam na Rede Globo, como o juiz Moro pegou uma escuta ilegal da presidente e divulgou na véspera praticamente de uma grande decisão. Você vê, o nosso... Isso é importante falar, por quê? Porque aquilo ali foi uma certa manipulação, igual o debate do Collor na eleição de 1989, ele está lembrado daquele debate, daquela edição do debate? Ali, quando se vaza uma informação dessa, o que se está querendo? Está querendo colocar a imagem da Dilma e do Lula ali naquele momento para a população como quem está fazendo uma armação. Só que, olha só, um pouco tempo depois, quando Moreira Franco, né, e o atual desgoverno utilizou o mesmo esquema para proteger o Moreira Franco, ninguém falou nada. Então vamos deixar claro que no Brasil as manifestações não foram contra a corrupção. No Brasil as manifestações foram para mudar um governo que eles não conseguiram mudar pelo voto, incriminando, né, politizando a justiça e utilizando até a ausência de provas, porque a gente não, é difícil até se referir à situação do presidente Lula. Porque a gente sabe, né, está mais que provado, é de conhecimento internacional, né? A única analogia que a gente pode fazer aí é com Mandela mesmo. Aliás, dia 18 é dia de Nelson Mandela. Hoje é dia 18? Então a gente está no dia de Nelson Mandela, né? O apartheid era legal tratar nossos irmãos, né, negros, na África do Sul, daquela forma subhumana. Quem não conhece a história de Mandela, procure conhecer, que é uma história linda, apaixonante, de uma pessoa que deu a vida, né, em nome de uma luta. Para libertar seu povo e acabar com o apartheid. Tenhamos essa consciência e essa indignação. Gente, vamos lutar porque o país é nosso. Maravilha. Olha, nosso programa chega ao fim.
prometendo retornar com a Patrícia em outras oportunidades, se Deus quiser, porque esse tema demanda muito aquilo que a gente precisa saber sobre petróleo, ouro negro, o sangue da terra, né, que a gente, assim, muitos já qualificaram, e que custou, aqui no Brasil mesmo, muitas perseguições a militares na campanha do Petróleo é Nosso. É toda uma história de heróis e mártires, né? Com Patrícia, certeza. voltaremos a nos falar. Obrigado por nos atender aqui ao nosso convite. A você que nos assiste também, nosso agradecimento pela sua atenção. O nosso querido Marcos Figueiredo pela filmagem. E até a próxima. TV Comunitária, Canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Muito obrigada mesmo. A casa é sua. Ah, é importante. Isso aí.